Bom dia. Vamos chegando aos nossos lugares. Nossa, acho que eu não recebi nenhum bom dia. Bom dia. Obrigado. Glória a Deus por essa manhã. Amém? Deus está no nosso meio. Eu queria que a gente tivesse que a gente fosse se acalmando, porque a gente vai ler um texto agora da Bíblia. Os irmãos podem abrir em Mateus capítulo 24. Mateus capítulo 24, o Senhor Jesus está tendo uma conversa com os discípulos, e é uma conversa muito interessante. E a primeira parte desse capítulo, o título que geralmente está marcado aí na sua Bíblia, você pode conferir, é O Princípio das Dores, certo? Esse é um texto que está falando sobre os últimos dias, sobre os acontecimentos do fim. E ele começa falando sobre o princípio das dores, ou seja, o começo do período final. Jesus está ensinando os discípulos acerca do início dos momentos finais. Então, a partir do versículo 1 diz: Tendo Jesus saído do templo, enquanto se retirava, seus discípulos aproximaram-se dele para lhe mostrar as edificações do templo. Mas ele lhes disse: Não estáis vendo tudo isso? Em verdade vos digo que aqui não ficará pedra sobre pedra que não seja derrubada. Estando ele sentado no Monte das Oliveiras, seus discípulos aproximaram-se dele em particular, dizendo: Dize-nos quando essas coisas acontecerão, e que sinal haverá da tua vinda e do fim do mundo. Aqui, perceba, os discípulos chegam para Jesus e perguntam para ele: quando que vai ser o fim dos tempos e quais as coisas que irão acontecer? Tem muita gente que fala: a gente não tem que se preocupar com esse assunto, ou esse é um assunto que não era importante para Jesus. Isso não é verdade. Os discípulos perguntam para Jesus quando que as coisas dos últimos dias acontecerão, e a partir daqui para frente Jesus começa a ensinar os discípulos. Ou seja, há um ensino de Jesus sobre as coisas dos últimos dias, e nós precisamos estudar e conhecer essas coisas, porque Jesus deixou ensinado, correto? Então Jesus começa, a partir do versículo 4. Jesus respondeu: Tende cuidado para que ninguém vos engane, porque virão muitos em meu nome, dizendo: Eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. E ouvireis falar de guerras, rumores de guerras. Não fiqueis alarmados, pois é necessário que assim aconteça, mas ainda não é o fim. Nação se levantará contra nação, e reino contra reino, e haverá fomes e terremotos em vários lugares. Mas todas essas coisas são os princípios das dores. Então sereis entregues à tortura, vos matarão, sereis odiados por todas as nações por causa do meu nome. Nesse tempo, muitos haverão de abandonar a fé, trair e odiar uns aos outros. Também surgirão muitos falsos profetas e enganarão a muitos. E por se multiplicar a maldade, o amor de muitos esfriará. Mas quem perseverar até o fim será salvo. E este evangelho do reino será pregado no mundo inteiro, para testemunho a todas as nações, e então
virá o fim. Amém? Isso tudo que a gente leu aqui, a Bíblia deixa aqui de título, o princípio das dores. Então é só o começo. E a gente tem que ter muito temor de Deus para observar as coisas que estão acontecendo na sociedade hoje, no mundo. Se você entra em qualquer portal de notícias, se você abre qualquer jornal, você vai ver que rumores de guerra existem aos montes. Correto? A gente está, como humanidade, vivendo anos muito difíceis. 2020, uma crise pesada de Covid. 2021, uma segunda onda também pesada. Morreram muitas pessoas no mundo inteiro. 2022, guerra na Ucrânia. A Rússia invade a Ucrânia. Centenas de pessoas morrem, criancinhas, mães, idosos. 2023, guerra no Oriente Médio. Então assim, sempre foi difícil, não é só agora que as coisas estão assim. Mas a gente tem que manter os nossos olhos abertos, porque alguém certa vez disse, o cristão ele tem que andar com a Bíblia em um braço e com o jornal no outro braço. Ou seja, para a gente poder viver os nossos dias, os dias que nós estamos vivendo, com discernimento de Deus. Amém? Os irmãos entendem o que eu estou falando? Jesus deixou um ensino aqui sobre os últimos dias, e nós devemos ficar atentos às coisas que estão acontecendo. Por que eu estou trazendo isso para nós essa manhã? Ontem eu estava lendo isso aqui, meditando, e esse último versículo dessa parte, que é o versículo número 14, ele me pegou bastante. Ele diz: este evangelho do reino será pregado pelo mundo inteiro, para testemunho a todas as nações, e então virá o fim. Vocês lembram aquele ataque violento que aconteceu lá em Israel, onde o Hamas matou 1.300 israelenses, de forma cruel, de forma brutal, assassinatos individuais, matando crianças na frente dos seus pais, matando pais na frente das suas crianças, matando idosos, uma coisa horrível. Dia 7 de outubro, dia 6 de outubro, morre nos Estados Unidos o irmão Lauren. Eu não sei se os irmãos já ouviram falar esse nome, Lauren Cunningham. É um missionário, criador da Jocum, Jovens com uma Missão. Diz que ele foi o primeiro crente, primeiro cristão a pisar em todos os países do mundo, a pisar em todos os territórios da terra. Esse irmão esteve. E ele criou uma organização missionária que aqui no Brasil nós conhecemos como Jocum, que tem mais de 2.000 bases no mundo. Já mandou missionários para todos os cantos da terra. É uma organização que não tem uma denominação, ou seja, todo aquele que se diz filho de Deus pode participar, e era equipado por esses irmãos, e foram muitos jovens enviados por esses irmãos para pregar o evangelho no mundo. Então assim, eu não estou querendo dizer nada aqui, tá gente? Está acontecendo alguma coisa, ou sei lá, nós estamos no início do apocalipse. Não é nada disso que eu estou dizendo aqui. Eu só estou dizendo que as coisas acontecem. A agenda de Deus, ela anda, certo? Então assim, vamos manter os nossos olhos abertos, o nosso coração aberto. Nesse período de maldade, de amor se esfriando, o que mais nós precisamos é conhecer Jesus, é conhecer a sua palavra, andar com os irmãos, pedir ao Espírito Santo que nos revele o Cristo, Filho de Deus. Nós precisamos ter essa visão de Jesus, porque é isso que vai nos sustentar nos últimos dias. Eu realmente creio que, irmãos, nós não vamos retroceder. Daqui para frente é só o pior, certo? Mas Jesus nos garantiu que Ele vai estar conosco através do Espírito Santo todos os dias. E nós precisamos basear a nossa fé, a nossa vida nessas verdades. Amém? Vamos manter os nossos olhos abertos com alegria, pensando: poxa, eu quero conhecer mais de Jesus. Eu faço parte da igreja porque eu quero conhecer mais Jesus.
e anunciar Jesus para aqueles que ainda não o conhecem. Amém? Vamos ficar de pé, vamos colocar isso diante de Deus. Tem acontecido muitas coisas a nível global, a nível nacional. Eu sei que tem acontecido coisas na sua família, coisas difíceis, mas nós podemos contar com Jesus, nós podemos contar com o Espírito Santo, que é o Consolador de Deus, aquele que nos auxilia nos momentos difíceis. E eu vou falar para você, o Espírito Santo vai nos capacitar para os últimos dias. Os últimos dias serão difíceis, mas nós seremos cheios do poder de Deus para viver esses dias. Amém? Senhor Jesus, nós queremos conhecer mais o Senhor, Deus. Nesta manhã nós queremos ser cheios da Tua presença, Pai. Nós queremos ter um verdadeiro contato com o Senhor. Nós precisamos que o Senhor fale conosco. Deus, eu oro para que os nossos olhos sejam abertos, para que os nossos ouvidos sejam abertos, Pai, para vermos e ouvirmos o Senhor. Nós precisamos ter um relacionamento verdadeiro com o Senhor. Deus, faz isso em nós, derrama o Teu Espírito sobre as nossas vidas. Nós precisamos da Tua ajuda, Senhor. Diante de tudo que o mundo tem passado, nós não temos muita certeza, mas a certeza que temos é que o Senhor está conosco. E nós oramos e pedimos isso nessa manhã, Senhor. Vem estar conosco, Pai. Vem estar na nossa reunião agora aqui. Vai tocando as nossas vidas, Senhor, através do Teu Espírito. Há muitos de nós que precisamos de algo nessa manhã. São tantos os problemas e precisamos, Pai, da Tua ajuda. Fala com os meus irmãos nessa manhã, Senhor. Traz o afeto, o carinho do Teu Espírito sobre nós nessa manhã. Nós precisamos do Teu abraço, Senhor. Deus, nós Te adoramos, exaltamos o nome de Jesus agora, Senhor, que é digno de todo louvor, toda adoração. Deus, Senhor, eu Te convido a orar nessa manhã. Não acompanhe apenas a oração que está sendo feita aqui, mas você pode começar a falar com Jesus agora. Cada um de nós temos uma demanda, cada um de nós temos uma preocupação. Comece a falar com Jesus agora, Ele está te ouvindo. Senhor, Santo Deus, Pai, vem estar aqui, Senhor. Toca a vida de cada um de nós, Deus. Jesus Santo e poderoso, louvado seja o Teu nome. Nós nos rendemos ao Senhor, Deus. Senhor Jesus, tem misericórdia de nós, Deus. Deus, Senhor Jesus, Tu és o Deus vivo que se encarnou em homem e está no meio de nós através do Teu Espírito. Senhor, louvado seja o Seu santo nome. Aleluia. Nós não precisamos ter medo de nada, irmãos, porque a palavra diz que todo poder está nas mãos de Jesus. Todo poder, toda autoridade está nas mãos do Filho de Deus, e nós fazemos parte do seu corpo. Ele é o cabeça e nós somos o corpo. Então toda autoridade está sobre as nossas vidas a partir de Jesus. Amém?
exaltou sobre todas as coisas. Deus o Pai te exaltou. Manifestado em carne, justificado em espírito, visto dos anjos, pregado aos gentios, crido no mundo e recebido na glória. Levantai, ó portas, as vossas cabeças. Levantai-vos, ó entradas eternas, e entrará o Rei da Glória. Quem é este Rei da Glória? O Senhor forte e poderoso, o Senhor poderoso na guerra.
gratos louvores transborda o meu coração. A minha vida eu entrego nas tuas mãos, meu Senhor, pra te exaltar com todo o meu amor. Eu te louvarei conforme a tua justiça e cantarei louvores, pois tu és altíssimo. Celebrarei a ti, ó Deus, com meu viver. Cantarei, contarei as tuas obras, pois por tuas mãos foram criados terra, céu e mar e todo ser que nele está. Toda a terra celebra a ti com cânticos de júbilo, pois tu és o Deus Criador. Toda a terra celebra a ti com cânticos de júbilo, pois tu és o Deus Criador. Aleluia! Louvado seja o teu nome nesta manhã, Senhor! Ao Rei dos Reis consagro tudo o que sou, de gratos louvores transborda o meu coração. A minha vida eu entrego nas tuas mãos, meu Senhor, pra te exaltar com todo o meu amor. Eu te louvarei conforme a tua justiça e cantarei louvores, pois tu és altíssimo. Celebrarei a ti, ó Deus, com meu viver. Cantarei e contarei as tuas obras, pois por tuas mãos foram criados terra, céu e mar e todo ser que nele está. Toda a terra celebra a ti
e o poder ao Rei Jesus, só a ti, Jesus, e o louvor ao Rei Jesus. Aleluia. Toda a honra, toda a glória ao Senhor Jesus. Toda a honra, todo o poder a Jesus. Aleluia, Jesus. Adoramos o teu nome, Jesus. Deus, Jesus, nós queremos te conhecer mais. Sim, Nós queremos te conhecer pessoalmente, Jesus. Mais e mais do Senhor. Toda a honra ao Senhor Jesus. Meu orgulho me tirou do jardim, tua humildade colocou jardim em mim. Se eu perdesse tudo que tenho em troca do amor, eu falharia. Pois o amor não se compra e nem se merece. O amor se ganha, de graça o recebe. Eu quero conhecer Jesus. Eu quero conhecer Jesus e ser achado nele. Quero conhecer Jesus. Eu Quero conhecer Jesus e ser achado nele. quero ser achado nele. E ser achado Meu orgulho me tirou do jardim, tua humildade colocou jardim em mim. Se eu vendesse tudo que tenho em troca do amor, eu falharia. Pois o amor não se compra, nem se merece. O amor se ganha, de graça o recebe. Eu quero conhecer Jesus. Eu quero conhecer Jesus. Eu quero conhecer Jesus. Eu quero conhecer Jesus. Quero conhecer Jesus. Nós queremos nesta manhã ser achado. Eu quero conhecer Jesus e ser achado nele. Oh,
Louvado seja o Senhor. Aleluia. Senhor. Oh Deus. Amém. Oh Deus. Aleluia. Queremos ser achados em Ti, Jesus. Senhor. Queremos estar nesse lugar, Senhor, de Te conhecer, de andar contigo, estarmos tão perto, Senhor, que possamos entender aquilo que o Senhor está falando, aquilo que o Senhor está fazendo. Senhor, Tu és a nossa segurança, Tu és a nossa força, e é Te adorando, é Te louvando que nós encontramos propósito para as nossas vidas, Senhor. Quando tudo, Senhor, está caindo ao nosso redor, quando as coisas parecem desconstruídas, quebradas, em ruínas, Senhor, o Senhor coloca ordem no nosso mundo. Amém. O Senhor organiza todas as coisas. O Senhor nos leva para esse lugar, Senhor, de conhecimento, para esse lugar de intimidade, para esse lugar onde nós somos encontrados, Senhor. Como nós Te amamos, Senhor. Nós sabemos que nós não merecemos esse amor profundo que o Senhor dedica a nós. Nós não pudemos comprá-lo, nós não pudemos conquistá-lo. Não foi porque nós fizemos algo que o Senhor precisasse pagar em troca. O Senhor simplesmente nos amou. E esse amor tem nos abraçado, esse amor tem nos envolvido, esse amor tem nos absorvido em Ti, Senhor. Amém. Para onde nós iremos? Amém. Somente o Senhor tem as palavras de vida eterna. Amém. Nós Te amamos, Jesus. Amém. Amém. Os irmãos podem se sentar. Louvado seja Deus, amém?
Nós vamos continuar adorando o Senhor com as nossas ofertas. Se você trouxe algo, você pode estar trazendo nesse momento aqui. Amém? Enquanto a gente vai colocando alguns avisos ali no... Já estão ali, né? Então os grupos caseiros continuam a todo vapor, né? Se você não está configurado aí em algum grupo, você pode procurar o Celcinho, pode me procurar, o Roberto, o Celso, os pastores aí, e a gente vai estar encaminhando você para estar reunindo num grupo familiar, num grupo caseiro, igreja nas casas, amém? Então, semana que vem, programação normal, reunião às 9h30 no domingo e atividade com as crianças no sábado e adolescentes, amém? Mais para frente a gente vai estar passando aí uma agenda de fim de ano para os irmãos. Então a gente tem algumas atividades em dezembro aí que a gente queria contar muito com o empenho e participação dos irmãos, mas a gente vai estar passando depois, amém? Celcinho? Vamos orar pelo Celcinho? Estenda a sua mão daí. A gente crê que toda palavra vem de Deus e os irmãos são usados para isso, amém? Senhor Jesus, nós te adoramos por tudo que o Senhor tem feito já nesse dia, nessa manhã. Cremos que o Senhor está aqui. E agora, nesse momento, nós pedimos, Pai, que a tua unção seja com o Celcinho, para que realmente, Pai, venha do Senhor a palavra para nós nessa manhã. Algo que o Senhor queira nos comunicar. Nós abençoamos sua vida e entregamos esse momento nas tuas mãos, Deus. Em nome de Jesus. Amém. Alô? Amém, paz. Bom dia, irmãos. A paz do Senhor aos irmãos, aqueles que também estão nos assistindo. Agora é o tempo da palavra, é o tempo da gente ouvir de Deus, aquilo que Deus tem para nos comunicar nessa manhã, amém? Vamos estar atentos, porque Deus está fazendo. Deus quer nos tocar hoje, amém? Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre dias de crise. Quem nunca passou por um momento de crise, né? A gente tem ouvido... até o Isaac comentou, né, como a gente passa por dificuldade, como a gente vê situações difíceis, né, o tempo todo, externamente, mas internamente também, a gente tem momentos que a gente vive, está em crise, né. Então é fato, irmãos, que a crise vem e a gente passa por sofrimentos, né, todo mundo vai ter momentos mais difíceis, que vai passar por sofrimento, mas agora a gente vai trazer uma mensagem para que a gente perceba como agir nesse momento, qual é a nossa resposta para esses momentos de crise. Então a gente vai tentar desenvolver aqui uma mensagem para nos ajudar a nos enxergar nesses momentos e também a trazer respostas para as nossas vidas, para que a gente consiga responder mesmo nesses momentos mais difíceis. A gente vai começar abrindo a Bíblia em 1 Reis, capítulo 19, do versículo 1 ao 18. A gente vai ler um texto, ele é um pouco grande, mas vai ser importante a gente ler. É a história de Elias, uma parte, né, da história. Então, 1 Reis, capítulo 19, do versículo 1 ao versículo 18. Então, vai começar dizendo assim, né? Ora, Acabe contou a Jezabel tudo o que Elias tinha feito e como havia matado todos aqueles profetas à espada. Por isso Jezabel mandou um mensageiro a Elias para dizer-lhes que os deuses me castiguem com todo rigor, caso amanhã, nesta hora, eu não faça com sua vida o que você fez com a deles. Elias então teve medo e fugiu para salvar a vida. Em Berseba de Judá, ele deixou o seu servo e entrou no deserto. Caminhando um dia, chegou ao pé de Giesta, sentou-se debaixo dele e orou, pedindo a morte, dizendo assim: já tive o bastante, Senhor, tira a minha vida, não sou melhor do que os meus antepassados. Algumas traduções falam, não sou melhores do que os meus pais. Depois se deitou debaixo da árvore e dormiu. De repente um anjo tocou nele e disse: levanta-se e coma.
Elias olhou ao redor e ali, junto à sua cabeça, havia um pão assado sobre as brasas quentes e um jarro de água. Ele comeu, bebeu e deitou-se de novo. Aí o anjo do Senhor voltou, tocou nele e disse: levanta-se e coma, pois a sua viagem será muito longa. E ele se levantou, comeu e bebeu. Fortalecido com aquela bebida, com aquela comida, viajou 40 dias e 40 noites, até que chegou a Horebe, o monte de Deus. Ali ele entrou numa caverna e passou a noite. E a palavra do Senhor veio a ele: o que você está fazendo aqui, Elias? E ele respondeu: tenho sido muito zeloso pelo Senhor, Deus dos exércitos. Os israelitas rejeitaram a tua aliança, quebraram os teus altares e mataram os teus profetas à espada. Sou o único que sobrou, e agora também estão procurando matar-me? O Senhor lhe disse: saia e fique no monte, na presença do Senhor. Quero reforçar esse texto, esse trecho. O Senhor lhe disse: saia e fique no monte, na presença do Senhor, pois o Senhor vai passar. Então veio um vento fortíssimo que separou os montes e esmigalhou as rochas diante do Senhor. Mas o Senhor não estava no vento. Depois do vento houve um terremoto, mas o Senhor não estava no terremoto. Depois do terremoto houve um fogo, mas o Senhor não estava nele. E depois do fogo houve um murmúrio de uma brisa suave. Quando Elias ouviu, puxou a capa para cobrir o rosto e saiu. E ficou à entrada na caverna. E uma voz lhe perguntou de novo, o que está fazendo aqui, Elias? E ele respondeu: tenho sido muito zeloso pelo Senhor, Deus dos exércitos. Os israelitas rejeitaram a tua aliança, quebraram os teus altares e mataram os teus profetas à espada. Sou o único que sobrou, e agora estão procurando matar-me? Aí o Senhor lhe disse novamente: volte pelo caminho por onde veio, e vá para o deserto de Damasco. Chegando lá, unge Azael como rei da Síria. Unja também Jeú, filho de Ninsi, como rei de Israel. E unge Eliseu, filho de Safate, de Abel-Meolá, para suceder a você como profeta. Jeú matará todo aquele que escapar da espada de Azael, e Eliseu matará todo aquele que escapar da espada de Jeú. No entanto, fiz sobrar 7.000 em Israel, todos aqueles cujos joelhos não se inclinaram diante de Baal, e todos aqueles cujas bocas não o beijaram. Então essa é uma história muito conhecida, creio que todos nós já lemos sobre Elias e já tivemos a oportunidade de estudar a respeito desse texto. Foi um dos profetas maiores e que teve muita importância. Então, um pouco antes de acontecer essa mensagem da rainha para ele, acho que todos sabem, que Elias havia feito uma aposta com os profetas de Baal, e Deus havia manifestado o seu poder, fazendo descer fogo do céu sobre o altar, que estava totalmente encharcado, e o povo havia recebido a prova de que o nosso Deus é o único Deus. E Elias ali havia matado 450 profetas de Baal à espada. Foi um feito incrível, não é verdade? Acho que todos nós se impressionaria, Mas quando a rainha manda o mensageiro para Elias, esse homem, Elias, cheio do poder de Deus, ficou com medo. E, na verdade, Jezabel não queria matar Elias, porque se ela quisesse, ela não teria enviado um mensageiro, teria enviado um assassino. Mas ela quis o aprisionar pelas suas palavras. E Elias, assim, sentiu medo, Então, o que fazer? O que pode me fazer entrar numa crise, O que pode nos afetar para a gente entrar nessa crise? Uma expectativa frustrada, uma comparação com outras pessoas, como Elias falou assim: eu não sou melhor que meus antepassados ou com os meus pais. Muitas vezes a gente pode também se comparar à história dos nossos pais, ou dos nossos irmãos, ou de pessoas próximas a nós, Normalmente a gente compara daquilo que a gente ainda não tem, Porque quando você já tem aquela situação, você está tranquilo, E normalmente a gente compara aquela foto do Instagram, Aquela foto perfeita, aquele momento que você publica só de coisas boas, não é? Então, às vezes a gente acaba se comparando por algo que não é tão real, Ou que nos faz mal, Essa comparação. Então, a sensação de não estar fazendo a diferença também pode ser uma questão para você entrar numa crise, As perdas de um ente querido, a perda de saúde,
a perda financeira ou a instabilidade financeira, a perda de um objeto de valor, né? Então, muitas questões podem fazer com que a gente entre nessa crise, né? E nós não somos diferentes de Elias, né? Nós somos humanos também e sujeitos a estar, por muitas vezes, desanimados, né? Circunstâncias podem nos estar abalando. Então, a gente pode passar por momentos que o nosso desejo é parecido com o que de Elias, né? De deitar, de dormir, e pode até de a gente pedir a nossa própria morte, né? Para Deus, né? Tipo, não tem mais sentido ficar aqui, né? Tira a minha vida, né? Mas aqui também nesse texto é incrível perceber o cuidado de Deus. Então, Deus não se abala com as nossas questões, né? Pelo contrário, né? Ele permite que você tenha esses momentos, mas Ele está ali do seu lado, né? Como Ele esteve ali ao lado de Elias, né? Então, Deus não se abala. Essa é uma questão para a gente pensar. Ele permite que a gente descanse, porque muitas vezes, numa crise, é a necessidade de você descansar ou de você descansar nele para perceber um novo dia, com um novo olhar, com uma nova perspectiva para aquela crise que você está vivendo, né? Então, Elias ali deitou e descansou, né? E tudo que a gente às vezes quer é ficar quietinho, né? Parado, né? Para depois você, de certa forma, perceber aquele cenário de um outro olhar, com uma outra perspectiva, né? Então, Jesus, ele é o nosso intermediador, né? Ele veio para nos guardar e nos dar esse acesso e nos livrar daquilo que nós pensamos, né? Então, ele veio como nós, como homens, ele foi tentado como nós somos tentados, ele experimentou do sofrimento, assim como nós, e ele nos entende, porque ele viveu como nós, né? Em Hebreus 5, vamos abrir mais um texto, em Hebreus 5, do versículo 7 ao versículo 8. Hebreus 5, do 7 ao 8. O qual nos dias de sua carne, oferecendo com grande clamor, lágrimas, orações e súplicas ao que podia livrar da morte, foi ouvido quanto ao que temia. Ainda que era filho, aprendeu a obediência por aquilo que padeceu. Então, Jesus é o nosso sumo sacerdote. Ele sabe o que é padecer, ele pode nos socorrer. Elias ali depois entrou numa caverna. Quem já entrou numa caverna? Eu tenho curiosidade, numa caverna física, né? Ainda quero fazer uma viagem dessa. A Ana não quer muito, mas eu estou querendo. Em Petar tem algumas cavernas, mas ainda não tive essa oportunidade. Mas numa caverna física. Mas quem já entrou numa caverna emocional? Quem já entrou num lugar escuro, com sentimentos de isolamento, de estar sozinho? Eu já entrei algumas vezes, de questionamento. Essa caverna, às vezes, eu entro. Na física ainda não tive oportunidade, mas nessa caverna, que às vezes você se sente só, por muitas vezes eu já me vi nela. E acho que alguns de nós também, né? E uma coisa eu tenho aprendido com as crises, né? E acho que todos nós devemos aprender, que a gente precisa ser aprovado nesses momentos de crise. E sendo aprovado, a gente pode colaborar com aquele que está próximo de nós, que vai passar ou está passando por algo parecido, né? Então, a gente precisa perceber que mesmo nessa crise, a gente precisa entender o que Deus quer de nós, né? Nesses momentos de crise, e também para a gente perceber que esse momento vai te fortalecer para você fortalecer a vida de outras pessoas que vão estar passando por algo parecido com o que você tem passado, né? Então, quando você já viveu algo, algum sofrimento ou algo que te fez refletir, te deixar, às vezes, nessa caverna, você consegue se conectar melhor com aquele que está passando por algo assim, né? Então, Deus usa isso também para que você depois seja bênção na vida de outra pessoa, né? E como Deus age, né? Como Deus agiu ali com Elias, né? Ele permite com que você e eu entramos na caverna. Ele não vai impedir você de entrar nesse lugar, né?
mas também Ele vai estar com você, como Ele esteve ali com Elias, né? Ele mandou o anjo para suprir com alimento, né? Elias. E como Ele é conosco, né? Eu lembro de algumas crises recentes, né? Eu tive a perda da minha mãe, e em alguns momentos, naquela época que eu estava numa caverna de sofrimento, né? Algumas pessoas vinham pontualmente no meu privado, e aí, como é que você está? Como tem passado? Então, eu, lendo esse texto, meditando sobre essa palavra, eu me vi, né? A gente, quando prepara algo, a gente também se coloca, né? Deus também fala primeiro com a gente, né? A gente estudando a palavra. Então, eu via como foi o anjo ali para Elias. Eu via, naquela época que eu estava vivendo esse luto, esse sofrimento, pessoas sendo esse anjo comigo, né? Pessoas aqui da nossa igreja, pessoas que se importam com a gente, né? Pessoas que têm esse cuidado. E às vezes a gente, por mais que possa parecer, né, estar sozinho nessa caverna, Deus, como enviou o anjo ali, Ele também envia pessoas para tocar, né? Como o anjo tocou a vida de Elias, dizendo, tem uma comida aqui do seu lado. Eu, lendo esse texto, eu vi claramente pessoas que foram usadas, né? Não só lendo esse texto, mas na época eu também já fiquei muito grato, né? Porque Deus usa pessoas, né? E a gente precisa aprender a ser usado e também depois fazer o mesmo, né? E Ele também, Deus está conosco, né? Então, como estava ali na caverna com Elias, Ele também está conosco e disponível para nós, né? Então, Deus, no verso 13, o Senhor, né, perguntou para Elias, o que fazes aqui? Deus também está nos perguntando, né, o que fazes aqui? Então, às vezes a gente se encontra nesse lugar, mas há essa pergunta, né, para mim, para você, né, o que fazes aqui? Então, nessa caverna emocional que nós nos colocamos, e que muitas vezes nós não permitimos que ninguém entre, porque muitas vezes a gente quer nutrir esse sentimento de solidão, né, mas não é saudável, tá bem, irmãos? Esse lugar, ele tem que ser temporário, ele tem que ser uma fase, mas não fique muito nesse lugar. Esse lugar, ele não vai te fazer bem, não faz bem para nós, né? Assim como foi Elias, Deus não abandona, né? Não abandonou ele na crise, né? Então, quando ele pergunta assim, o que faz aqui, depois ele já fala, né? Para ele voltar para a missão, né? Para o propósito, né? Então, às vezes, a gente precisa sair desse lugar para perceber o que Deus quer de nós aqui fora, né? E Ele tem nos chamado para ser atuantes, né, no reino, para viver aquilo que Deus tem nos projetado, né? Então, essa caverna pode ser algo de aprendizado, pode ser algo para nos trazer ensinamento, mas tem que ser algo passageiro, tem que ser algo muito rápido, porque a vida tem que acontecer aqui fora. E Deus tem um plano para cada um de nós. Amém, irmãos? Aqui fora da caverna, né? Então, Deus nos chama para, como chamou Elias, né? Para voltar para a nossa missão, para o propósito. Então, Deus está falando conosco, mas muitas vezes estamos esperando um estrondo, né? Às vezes, há um tempo atrás, a gente estava numa reunião que o povo, quando foi retirado lá do Egito, havia a sarça, né? Era um evento externo para o povo, para perceber a presença de Deus, né? E hoje a gente tem o Espírito Santo, essa presença ela tem que ser real internamente em nossas vidas. E muitas vezes a gente espera isso externo, algo grandioso fora. Mas Deus nos deixou o Espírito Santo já para agir dentro de nós. E essa expressão de Deus tem que acontecer de nós para fora, amém, irmãos? E como aqui Deus fala ali para ele, né? Às vezes Deus está falando conosco, muitas vezes estamos esperando um estrondo, uma manifestação como um vento forte, um terremoto, mas Deus está falando uma brisa suave, um sussurro. Então, às vezes a gente precisa estar atento a isso, a gente quer algo muito grandioso, mas Deus está falando bem baixinho, e a gente está atento a ouvir Deus, a gente está conectado, está se relacionando com Deus para, de fato, ouvir o que Deus está nos falando, porque às vezes a gente está esperando algo com barulho, e Deus quer nos comunicar no nosso ouvido, no sussurro, né? Como foi ali para Elias, né? Então a gente precisa estar sensível à voz de Deus. Aí queria destacar 6 lições para a gente, nos dias de crise,
para a gente pensar e refletir, né? A primeira lição é para a gente considerar a voz do Senhor. Dê atenção ao que o Senhor diz ao seu respeito. Pare de ouvir a voz daquele que veio para te matar. E há um texto em Hebreus 13:5 que vai dizer assim: de maneira alguma te deixarei, nunca, jamais te abandonarei. Então, ali Elias na caverna, ele viu o cuidado do anjo, de Deus, através do anjo, de entregar a comida, né, para ele, naquele momento ali, para depois ele suportar aquela caminhada. E Deus está conosco também, mas a gente precisa estar com Ele, amém, irmãos? Então, há um convite para nós, dele, hoje, para a gente sair desse lugar e andar com Ele, né, e estar nele. A segunda lição, lembre-se de tudo que o Senhor já fez, que muitas vezes nas crises, nos momentos difíceis, não sei você, mas eu às vezes me esqueço um pouco daquilo que Deus já proveu por nós, não é verdade? Porque às vezes a gente está tão envolvido naquele problema, naquela situação, que às vezes a gente esquece um pouco do cuidado dele com as nossas vidas. Então, mesmo na crise, mesmo nesse lugar de adversidades, né, lembre-se de tudo que o Senhor fez por você. No Salmo 103:2, vai dizer assim, né? Bendize a minha alma ao Senhor, e não te esqueças de nenhum de seus benefícios. Então, lembrar-se da bondade de Deus é o que nos mantém, é o que nos fortalece. Amém? A terceira lição, não importa a circunstância, Deus não desiste de nós. Então, muitas vezes a gente parece que está sozinho, mas Ele está com a gente, amém? Então, Deus não desiste de mim, nem de você. Ali Deus enviou o anjo para prover a Elias o pão e a água, né? Essenciais para a manutenção dele. Então, Deus não quer só prover o nosso cuidado físico, mas Ele quer que a gente entenda quem Ele é nas nossas vidas, né? Tem um texto em João 6,35 que vai dizer assim, Jesus disse, né? Eu sou o pão da vida. Aquele que vem a mim nunca terá fome, e aquele que crê em mim nunca terá sede. Então, essa é uma verdade, né, para nós, cristãos, que não só fisicamente a gente será assistido, mas a gente vai ter essa vida com Ele. Amém? Então, a quarta lição, Deus quer que você busque a sua presença. Então, Ele está conosco em todos os momentos, né? Mas Ele também espera que você esteja buscando a sua presença, para que você consiga ouvir a voz de Deus, para que você consiga estar sensível ao que Deus quer para você voltar para a missão. Então, a presença do Senhor é poderosa para nos alinhar, para nos resgatar daquele caminho que a gente está, às vezes, de forma errada, né, para voltar para o propósito dele. Então, Ele quer isso de nós, né, para que a gente busque a sua presença. A quinta lição, o silêncio divino não indica inatividade divina. Então, não é porque Deus está quieto que Ele não está trabalhando, né? Pelo contrário, às vezes Ele está deixando você, Ele está com você, está deixando você perceber de fato quem é Ele na sua vida, para que você responda, né? Então, para você não ficar achando que está só, né? E a sexta lição, você não está sozinho. Elias achava que estava sozinho, né? Que ele, pelas falas deles, vocês veem, né? Achava que estava sozinho, todos os profetas haviam sido mortos por Jezabel, mas na verdade havia mais de 7.000 que não se dobraram diante de Baal. Então, você não está sozinho. Junto com você existem muitos outros que não abandonaram a fé e que vão te ajudar a realizar a obra do Senhor. Então, essas são as 6 lições que eu queria deixar hoje, né? Considere a voz do Senhor. Lembre-se de tudo que o Senhor já fez por você. Deus não desiste de você. Deus quer que você busque a sua presença. O silêncio divino não indica a inatividade divina e você não está sozinha. Esse último ponto é algo que a gente precisa valorizar mais. Caminhar junto. Aprender a andar em comunhão. Então, eu acho que isso é algo para a gente nos dias atuais, né? Porque a gente vive uma sociedade egoísta, né? Hoje você tem que ser o que você quiser, como você quiser, né? E na comunhão, há cura na comunhão. Então, ali como o anjo levava a comida, eu vi o cuidado de Deus através de irmãos comigo nos momentos que eu estava em crise. E acho que alguns de vocês, todos, né, espero, tenham visto já
Deus agindo através de outros irmãos com a sua vida, né? Então, não queira estar sozinho. Valorize, né? Ande junto. Participe, né? A gente tem o nosso grupo caseiro, tem a nossa reunião maior, tem a nossa reunião menor. Mas todo esse tempo, todas essas reuniões, é tempo de você andar juntos, né? De você aprender, de você desfrutar desse convívio, né? Então, é na comunhão que nós percebemos que não somos só. Amém? Então, eu queria estar orando, essa é a mensagem de hoje, que vocês possam estar pensando nesses pontos e que essa mensagem faça... Você quer falar com isso? Tá. Meu tio, acho que diante dessa palavra, né, talvez a gente possa fazer um chamado aqui na frente para aqueles que estão ou que estão nessa caverna e estão tendo dificuldade de sair, que você possa vir à frente. Amém? Entenderam? Hoje, quando estava vindo, lembrei de um cântico que diz fala que há poder quando estamos juntos, né? Quando estamos juntos, entre nós, Jesus está, há poder e autoridade em seu nome, né? Então, há poder e autoridade quando estamos juntos. Então, nós queremos orar e exercer essa autoridade. Então, só que precisa ter alguém que queira receber. Que tá só... Essa semana, principalmente, eu posso falar assim, testemunhar claramente que eu vivi exatamente isso daí. Estou na caverna. Exatamente. Amém. Já faz um tempo que as preocupações elas vão se somando, né? E às vezes a gente vai encavernando todas elas, porque a gente quer continuar, a gente não quer parecer fraco, a gente não quer desistir, a gente quer dar um bom exemplo, mas só que a gente vai conseguindo, né? Elias, ele deu tudo que ele tinha ali naquele Monte Carmelo e chegou no momento de esgotamento, né? E uns dias atrás eu percebi que eu estava me esgotando. Estava esgotada, essa é a verdade. Eu tenho ficado doente com muita frequência, né? Amém. E semana passada, essa semana mesmo, eu estava com muita dor, tive dor na lombar, e como sabe que na reunião, semana passada eu travei bem na hora de vir para o culto, né? E com muita tosse, uma gripe estranha. E durante a semana eu falei, a primeira fase qual que é? Qual que é o primeiro item, assim? É exatamente As isso, rosas. né? Considere a voz, Senhor, porque eu preciso testemunhar isso, gente. Tem que testemunhar. A primeira coisa, né? A primeira coisa, você precisa ouvir a voz do Senhor, né? Eu estava, assim, com muita dificuldade de ouvir. Eu estava muito abatida, muito triste, assim. Eu queria ficar sozinha, literalmente. Eu preciso confessar, já faz um bom tempo que eu quero ficar sozinha, eu quero me esconder. Eu não quero falar, eu não quero participar, eu não quero organizar, eu não quero criar nada, eu não quero. Eu venho pela fé, eu venho pelo amor, e eu tenho total convicção dessa canção que o Wagner falou, quando estamos juntos, a poder e a autoridade, a minha fé é plena nisso, e por isso eu sempre estou aqui. É muito difícil você não me ver, porque eu creio, né? E eu fui buscar o Senhor, e é incrível, de 7 dias da semana, quase todos eu passei nos 3 primeiros capítulos de Gênesis. Deus fala muito comigo nesses capítulos. Ele sempre está ali falando comigo, né? E Deus mostrou para mim que o meu mundo interior estava um caos. Aqui dentro estava caótico.
Eu tenho as preocupações com os meus filhos são pequenos e estão nesse mundo. Tenho as preocupações com os meus sobrinhos, com as crianças que estão aí, os bebezinhos, né? E veio essa crise lá no Oriente Médio, foi muito difícil para mim lidar com isso. Acho que eu já estava num processo assim difícil e aquilo somou e eu fiquei assim numa crise interior muito grande. Eu fui para Deus, eu falei, eu não estou entendendo. Eu peguei todos os textos a respeito das guerras de Israel, da salvação, e fui ler, e fui orar, e fui buscar o Senhor. E o Senhor falando assim, o seu mundo está um caos. Mas no primeiro dia, lá você vê, no princípio criou Deus os céus e a terra. A terra era sem forma e vazia. Não era os céus que era sem forma e vazia. Os céus continuam cheios de forma, mas às vezes aqui, a terra que somos nós, porque Adão significa terra, não sei se vocês sabem, mas a origem da palavra Adão é terra. Nós somos Adão, o homem e a mulher é Adão. A terra era sem forma e vazia, e havia escuridão sobre a face do abismo, mas o Espírito de Deus pairava sobre as águas. O Espírito de Deus pairou sobre as águas do meu coração. E aí Deus disse, haja luz. Então você começa a ver a criação, a primeira coisa, vem a luz. Deus fala, ó, isso é treva, isso é luz. Agora eu vou separar as águas de cima com as águas de baixo. Agora eu vou chamar o continente. Agora eu vou trazer vida verde. Agora eu vou trazer os animais. E a conclusão que vai acontecer naquele dia, que é quando eu chegar na estatura do homem perfeito, é quando Deus criar o Adão perfeito em mim, em Cristo, né? Ele vai colocar a gente naquele jardim, né? Um processo, né? Então, ouvir a voz do Senhor, continua, Celcinho. Não feche. Lembre-se de tudo que o Senhor fez, foi uma coisa que aconteceu comigo. Quero trazer à memória aquilo que me dá esperança. E eu peguei os cadernos que eu tinha escrito, coisas que eu tinha vivido, e comecei a ler. Essa semana, foi essa semana. E depois, Deus não desiste de você. Houve um momento essa semana em que eu tive certeza. Eu falei assim, Deus, o Senhor, eu faço parte mesmo, porque eu estou me sentindo como um ramo cortado. Não era a realidade, eu sei, mas eu estava me sentindo. E o Senhor me fez lembrar, né, que Ele deu a vida por mim. Às vezes a gente não sente, gente, nós não sentimos, nós não vamos sentir. Se a gente se guiar por aquilo que a gente sente, a gente está perdido. A gente tem que crer e andar em cima daquilo que a gente crê. E depois, buscar a sua presença. Teve um dia de madrugada em que eu tenho acordado muito de madrugada, né? Pode ser uma fase da vida, pode ser um movimento espiritual, o Senhor está me revelando ainda. Mas eu fui orar e eu orei muito tempo, assim, e o Senhor se fez presente, né, na madrugada, sozinha. Ninguém estava ali, só Ele e eu. E por fim, você não está sozinho. Essa semana a gente teve uma reunião lá na casa da Ana, né? E eu abri o coração mesmo, assim, foi um momento de rasgar e falar assim, olha, gente, eu preciso que vocês orem por mim. Quando vocês orarem, lembra de orar por mim, por isso, porque eu estou precisando. E eu sou uma das mais velhas naquele grupo, né? A pessoa mais velha do grupo ali é o meu marido. A segunda mais velha sou eu. Os outros foram meus alunos na escola dominical, né? Mas eles estão orando por mim, eles estão me ensinando, eles estão me abençoando, né? E eu falo, eu não estou sozinha, né? Porque ali naquele ambiente, né? O Senhor vai te curando, vai te abençoando. É tão bom ouvir os irmãos ensinando, é tão bom ver os dons dos irmãos fluindo e alcançando a sua vida, e você fala, o Senhor está fazendo, porque às vezes é uma pessoa, como o Celcinho, que não é acostumado a falar, mas ele vem e ele fala, e você fala, o Senhor está fazendo, né? O Senhor é grande, a graça dele não está restrita num só. E talvez você esteja como eu, o seu mundo interior está um caos. Você olha para a circunstância e não entende
Você não está discernindo, mas o Senhor organiza todas as coisas. Ele trouxe paz ao coração de Elias, ele trouxe alimento. Às vezes a gente precisa deitar. Essa semana eu tive que deitar, eu não gosto. Sinceramente, eu não gosto. Eu gosto de estar sempre em agitação, porque eu me sinto viva, o movimento mostra a vida. Mas às vezes o Senhor fala assim, vai lá, deita, porque é lá que eu vou falar com você, né? Então é isso, assim, vivi a palavra dessa semana visceralmente, né? Eu quero que olhe por mim, né? Porque eu tenho sentido, assim, muita resistência nessas questões de você prosseguir. Parece que as trevas não querem que a gente prossiga. Eu não sei se você sente isso tão claro como eu sinto. Amém. Amém. Mais alguém quer? Agora, venham aqui, vamos estar juntos. Quem vai receber e quem quer e quem vai interceder também, que levar, nós não vamos, não tem lugar para ninguém ficar sentado. Ou você está orando, recebendo oração, ou você está orando. Todo mundo tem alguma coisa para fazer. Vamos sair dos nossos lugares. Essa semana eu também senti um pouco aí, aconteceu um fato durante a semana e eu me abati. Se Elias se abateu, se o próprio Cristo teve que ir, naquele momento mais crucial da vida dele, ele também se abateu, mas o Senhor sustentou. Tá? Não é privilégio, não é privilégio de uns, é de todos. Nós precisamos um dos outros. Amém? Amém? Então, os irmãos que estão um pouco melhores, venham aqui e orem pelos irmãos que estão aqui. Venham aqui, venham aqui. Vamos orar uns pelos outros, então. Tá? Irmãos, Isaac, o Juninho, venham aqui. Dumdu, os irmãos, o Adriel, vem aqui, ore pelos irmãos. As mulheres, Amém. Ore pelos irmãos, vamos orar uns pelos outros. A Bíblia fala que somente assim nós vamos crescer, orando uns pelos outros, amando um ao outro, fortalecendo um ao outro. Oh, Senhor Deus, nesse momento, Senhor, eu me coloco naquele momento que Elias, aquele homem que fez aquele milagre, Senhor, de fogo naquela terra, Senhor, que todos duvidavam, Senhor. Oh, Pai, ele também teve aquele momento que ele esteve na caverna, Senhor, esteve embaixo. Davi, Senhor, oh, Senhor Deus, quantas lutas Moisés teve para ser chamado, era gago, quantos complexos ele tinha, Senhor, mas ele levantou um povo. Oh, Senhor, Pedro, Senhor, tendo negado Jesus por 3 vezes, e depois vê ele ressuscitando pessoas, curando pessoas, parando tempestades, acalmando o mar. Ele entrou em crise, Senhor, mas o Senhor falou: eu te amo, Pedro, eu te amo, eu não desisti de você. Deus não desistiu de você, não desista de Deus. Eu gosto muito disso. Deus não desistiu de você. Você que quis desistir de Deus, mas Ele está aberto para você. Ele está aberto para te curar. Ele está aberto para te suprir. Ele está aberto para te sustentar, nem que seja os corvos, os urubus, os pássaros, quem quer, os anjos. Ele pode te sustentar. Ele está aqui ao seu lado. Irmãos, eu não estava capacitado para orar, eu não estava capacitado de falar isso, eu não estava nem sabendo que o Celcinho ia pregar, mas Deus deu essa palavra para cada um de nós, deu para mim, deu para você agora. Eu não sei o que você está passando na sua mente,
é problema financeiro, é doença, é depressão, é crise, é desentendimento com família, com amigo, no trabalho. Mas Deus não desistiu de você. Não deixe a situação dominar a tua vida. Deus está com você, Ele te ama, Ele enviou Jesus Cristo, o seu único Filho, para nos salvar. Ele te ama, Deus amou você de tal maneira, a ponto de dar Jesus por você. Em nome de Jesus, nós declaramos cura para cada um de vocês, para cada um de vocês. Ataques, setas malignas, em nome de Jesus nós repreendemos agora, Senhor, em cada viga aqui, que o Senhor passe, o bálsamo do Senhor passe na sua vida agora. Não deixe de orar, não deixe de buscar o Senhor, não fique longe das pessoas que te amam, não se afaste de Deus, não desista de Deus, porque jamais, nunca Deus desistiu de nós. Em nome de Jesus, Senhor. Amém. 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 Amém, Senhor. Amém. Amém. Oh. Sim, Deus. É, Senhor. Sim, Jesus. Amém. Oh, Deus. Sim, Jesus. Sim, Deus. Amém. Amém, Senhor. Sim, Deus. Amém. Amém, Senhor. Amém, Deus.